Olá pessoal, o tema da aula de hoje é teoria das redes sociais. A gente vai trabalhar o artigo Network Paradigm e também o outro artigo On Network Theory, dos autores Snow e Borgatti. Temos também ali a contribuição do Feldstad e do Haugen. Me desculpem o meu inglês, mas vamos lá, vamos ao que interessa. O termo SNA, que é análise de redes sociais, tem sido muito utilizado, pessoal, nas organizações para os pesquisadores trabalharem em temas como performance, turnover, promoção, inovação, criatividade nas organizações, comportamento também. Quando a gente fala de análise de redes sociais, o autor até coloca no artigo, o Borgatti, que não é para confundir com Facebook e Twitter, não é nada disso, tá, pessoal? Na verdade, a gente vai trabalhar com dois domínios distintos, que eles chamam de Network Theory e Theory of Networks, que parece ser a mesma coisa, mas na verdade são coisas distintas, tá? O primeiro domínio refere-se a mecanismos e processos que interagem com estruturas em rede para produzir resultados. E o outro é um passo um pouco anterior, tá? É o processo que determina por que essas redes são estruturadas. Bom, já que a gente está falando de rede, vamos definir então. O que é rede, tá? Rede nada mais é do que um conjunto de atores, nós, e também esses nós são interligados por laços. Um exemplo de laço, por exemplo, é a amizade. Então, os autores colocam que é o pesquisador quem deve escolher esses nós para analisar determinada rede e os tipos de laços que interessam. Então, a escolha dos nós deve ser a partir de uma teoria explanatória. Como exemplo de pesquisa que envolve essa teoria das redes, né? Eu quero estudar os laços de comunicação de uma organização para verificar se esses laços que ligam um conjunto de atores têm algum efeito mensurável na performance dos empregados, por exemplo. É importante entender que quando a gente fala, por exemplo, de um grupo, existe uma fronteira. Então eu consigo determinar se um ponto A, se ele está dentro ou fora do grupo. Então aqui tem um ponto A, notadamente ele está dentro desse grupo, né? Quando eu falo em redes, não existe uma fronteira bem delimitada, né? Então não existe uma fronteira natural. Certos nós podem não alcançar outros por determinado caminho, e as redes são divididas por componentes. Nesse caso, eu tenho uma rede com um componente, dois componentes, três componentes. Aqui estão os nós, são as bolinhas, e aqui são os laços, que ligam um nó ao outro. Por exemplo, pessoal, digamos que eu quero estudar os laços de amizade entre calouros. Então, num primeiro momento, se eu fosse fazer um gráfico da minha rede, cada calouro é uma bolinha dessas, são os nós. Então, como no primeiro dia de aula ninguém se conhece, não tem laço de amizade nenhum. Com o passar do tempo, as pessoas se conhecendo, o que acontece? As pessoas, os calouros, começam a formar componentes. E aqui nós temos os laços de amizade, né? Representados aqui por esses traços. Perceba a diferença, né? No primeiro momento não havia nenhum indício de amizade, e aqui eu já tenho as panelinhas se formando, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Então, num tipo de estudo desse, eu posso querer estudar as propriedades específicas dessa rede, né? Qual o nível de fragmentação, como que as estruturas das redes como que a estrutura das redes muda ao longo do tempo. Então, existe N questões interessantes que nós podemos estudar ao explorar uma rede como essa. Então, nós podemos dizer que existem laços formais, por exemplo, um organograma, né? Você tem lá a diretoria, gerência, os departamentos, ou também laços informais, que são representados pelos nós que ajudam a conectar uma organização ao ambiente externo. Por exemplo, o funcionário que usa seu networking para obter novos clientes. E nós temos também os comitês, que são, na verdade, representações dos laços entre as organizações, uma vez que os membros não são da mesma organização, né, e promovem a troca de recursos entre elas, no caso de comitês intra-organizacionais.
Nós também podemos trabalhar estudos de redes sobre 3 aspectos. Um mais no sentido de desbravar, explorar, que significa obter um estudo para desenvolver novos conhecimentos e habilidades dentro de uma rede. Posso ter também uma ideia de aprimorar, ou seja, difundir, utilizar e refinar conhecimentos existentes em uma rede. Ou um estudo no sentido de organizar, ou seja, acumular e arranjar recursos dentro de uma determinada rede. E também nós podemos realizar estudos sobre 2 diferentes visões. Uma mais realista, que essa visão ela subentende-se que existe verdadeiramente uma rede de relacionamentos. E o trabalho do pesquisador, quando trabalha teoria das redes sob esse viés realista, é descobrir essa rede. Então eu poderia desenvolver um trabalho, por exemplo, para examinar a amizade entre as pessoas de uma organização, ou examinar quem gosta de quem em uma organização. Já um estudo sobre teoria das redes com uma visão nominalista, onde cada componente na amostra define uma rede e que terá sua própria estrutura e suas próprias implicações para os nós, é uma pesquisa mais no sentido exploratório, onde eu vou identificando a rede e eu posso identificar uma outra subrede e uma terceira subrede e assim por diante. Por exemplo, se eu quisesse responder a essa pergunta de pesquisa, de quem são os seus amigos? Em quem você busca conselhos? De quem você busca conselhos? Então, esse tipo de pergunta de pesquisa já é mais sob um foco, um olhar mais nominalista. E quando a gente fala de teoria das redes, nós dissemos que os nós são interligados por laços. E os laços podem ser de 2 tipos. Um laço chamado do tipo estado, que são laços mais duradouros. Duradouro não quer dizer que ele é eterno, né? Então, por exemplo, quais são laços de estado? Laços de parentesco, de amizade, chefia, reconhecimento de habilidades. Para esse tipo de laço, o de estado, a gente consegue medir força, intensidade e duração. Já para os laços de evento, são, como o próprio nome já diz, laços mais discretos e passageiros. Por exemplo, ao trocar um e-mail com alguém, ou conversar com alguém por telefone, ou fazer uma transação, como por exemplo, assinar um contrato de venda, algum acordo. Então esse tipo de laço, ele é mais discreto, mais passageiro, e o que a gente consegue, na verdade, dimensionar seria só a frequência em que ele ocorre, não interessando a sua força, nem a intensidade, nem a duração desse tipo de laço. Agora a gente vai trabalhar a teoria dos laços fortes e fracos do Granovetter. Isso aqui é muito legal, pessoal, e muito importante, tá? A gente estabelece laços fortes quando eu tenho pelo menos uma pessoa em comum. Então, por exemplo, esse camarada aqui, da ponta, tem esse outro elemento como amigo e esse também como amigo. Então, são amigos em comum dessa pessoa aqui, concordam? Então, eu tenho 3 nós formando aqui um triângulo. Já, por exemplo, entre essa bolinha, esse nó e esse nó, a gente não pode dizer que ele é um laço forte. Ao contrário, é um laço fraco. Por quê? Porque não existe amigos em comum. Pode ver que o único relacionamento é só entre eles. Não tem uma terceira pessoa que está ligada aos 2 aqui. Aqui também acontece a mesma coisa, né? Tem um terceiro nó ligado a esses 2 elementos? Não tem. Esse aqui está ligado a esse e a esse. Esse cara aqui está ligado a esse e a esse. Então, um relacionamento entre esses 2 nós aqui, eu não tenho um terceiro elemento comum. Por isso que esse tipo de relacionamento é considerado um laço fraco. E a grande sacada dessa teoria, pessoal, é que os laços fracos são melhores. Tá? Por incrível que pareça, o Granovetter ele defende a força dos laços fracos. Né? A gente vai entender melhor daqui a pouquinho quando eu der mais um exemplo para vocês. Então, o que essa teoria do Granovetter da força dos laços fracos diz?
poder, né? O poder dos laços fracos. Quanto mais forte o vínculo entre as pessoas, é mais provável que seus mundos sociais se sobreponham, ou seja, resultem em laços como a terceira parte. Então, se eu tenho um elemento A que tem um laço forte com B e B tem um laço forte com C, espera-se que eu tenha no mínimo um laço fraco entre A e C. Digamos que a transitividade ela é reduzida, né? Ela é fraca. Tendemos a ter laços mais fortes com pessoas que são semelhantes a nós. Então essa é a primeira premissa da teoria do granovétero. E a segunda premissa é que os laços fracos ou transitórios são potencial fonte de novas informações. Isso aqui é bem legal e tem que ficar bem claro, né? Laços fracos ou transitórios são laços que ligam uma pessoa a outra que não está conectada com seus amigos. Conforme eu estava explicando anteriormente, é esse tipo de laço aqui. Ó. Então eu não tenho um terceiro ponto que é comum entre G e A. Entre G e A só existe essa relação e eu não tenho um elemento comum entre eles aqui. Já aqui no caso do A e do B, ó, eu tenho um elemento. Quem é o elemento amigo comum de A e B? Esse cara aqui. Ó. Tá? Mas por que então que os laços transitórios ou fracos são potencialmente uma fonte de novas informações? Isso aqui é interessante observar. Granovétero coloca que é improvável que laços fortes sejam fonte de novas informações. É o contrário aqui, né? Assim como laços fracos são uma potencial fonte de novas informações, os laços fortes é improvável que eles gerem informações dentro de uma rede. Então vamos entender melhor essa questão, né? Então imagina o seguinte, pessoal, que eu tenho aqui uma rede A. Imagina que é um departamento de marketing de uma empresa, tá? E eu tenho as pessoas aqui com os laços fortes. Por exemplo, esse cara aqui tem laço forte entre esse e esse, correto? Então imagina que as pessoas têm contato diário, trabalham na mesma sala, conversam diariamente. Então eles têm um forte envolvimento emocional, esse pessoal aqui, tá? Agora imagina que nesse departamento existe a necessidade de eu, por exemplo, criar um projeto de inovação. E esse pessoal aqui, digamos que estão lá 20 anos na empresa, todo mundo se conhece, estão já numa zona de conforto, né? Então eles têm dificuldade em, por exemplo, trazer novos conhecimentos, trazer novas ideias, alavancar mudanças na empresa, tá? Mas o que acontece? Esse N1, ele conhece uma outra pessoa lá de uma outra empresa, digamos que é uma startup de inovação. Então ele chega nesse N2 e fala, cara, olha, lá na minha organização, meu departamento de marketing, a gente precisa criar algum projeto de inovação, mas a minha galera ali não está fluindo, a gente não sabe por onde começar, está bem complicado. E o N2 fala, não, peraí, cara, você está falando com a minha galera aqui, ó, que conhece desse assunto, a gente vai conseguir te ajudar. Perceba que entre N1 e N2 não tem um terceiro elemento de amizade aqui. O N1 só conhece o N2, então esse é um laço fraco, correto? Então, essa ponte, chamada de local bridge, essa conexão é como se eu conseguisse levar essa empresa ou esse departamento a um outro mundo. É uma ponte para uma outra ilha, né? Eu consigo começar a vir informações desse fluxo de B para A aqui, através do N2, consigo, essa rede A consegue começar a obter informações jamais anteriormente impensadas, coisas realmente que irão agregar muito ao objetivo dessa rede A, que é desenvolver um projeto de inovação. Então, sem esse laço fraco, muito possivelmente essa empresa aqui, essa rede, ficaria na inércia por mais um longo tempo, não conseguiria sair do lugar. Então, galera, o que é interessante observar que essas pontes e esses laços fracos fazem conexão com outros mundos, com outras pessoas, com outras coisas. Então, Granovétero diz que esse tipo de relacionamento aqui é muito importante. Então, esse pessoal, o N1 e o N2, estão numa posição de vantagem, tá? Porque eles conseguem controlar o fluxo de informação entre essas duas redes.
Bem legal essa ideia, né? Então, o Granovetter usa essa teoria para explicar, por exemplo, por que as pessoas geralmente conseguem, ou pelo menos ouvem falar de ofertas de emprego através de conhecidos ao invés de amigos. Os conhecidos, os amigos dos amigos, representam esses laços fracos. Então, de repente, eu digo para minha família, os amigos mais próximos, que olha, eu perdi o emprego, eu preciso arrumar um novo emprego. Se eu só comentar ali com a minha mãe e meus irmãos, e falar, não comenta com ninguém, dificilmente eu vou conseguir um emprego, né? Agora, se a minha mãe, que está aqui, conhece uma vizinha, que lá da igreja conhece um monte de gente, e essa pessoa aqui da igreja tem um amigo na academia, e lá na academia conhece um monte de gente, então se eu for espalhando essa notícia, olha, o Fabrício está precisando de um emprego, ele é engenheiro, por exemplo. Conhece alguma oportunidade? Então essa coisa vai se espalhando e essas informações vão chegando a outras redes que sem esses laços fracos jamais chegariam. Então essa que é a ideia, né? Por que os laços fracos são mais poderosos? E o Granovetter também aplica essa teoria ao nível de grupo, né? Então ele argumenta que comunidades com muitos laços fortes têm concentrações de forte coesão local, mas fraca coesão global. E o contrário, né? Comunidades com muitos laços fracos têm coesão local fraca, mas a coesão global forte. Então ele faz uma analogia entre a força, né, de uma ligação de uma pessoa a outra e também de comunidades com comunidades. E uma outra teoria muito importante é a teoria do buraco estrutural, do Burt. A gente vai entender melhor analisando essa figura aqui, ó. Então suponha que eu tenho uma rede A e uma rede B. Aqui tem o elemento A e o elemento B dessa rede. Perceba que eles têm o mesmo número de laços, tá? Então eu tenho o A aqui com 1, 2, 3 laços, o B também, ó, 1, 2, 3 laços, tá? E as redes têm o mesmo número de nós, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho duas redes com uma estrutura diferente, porém com o mesmo número de nós. E o A tem 3 laços e o B também tem 3 laços. Qual que é a diferença, pessoal? Devido ao formato da rede A, é mais provável que o A forneça mais informações para a sua rede do que B. Isso é, a posição de A na rede oferece uma vantagem adicional. Ela tem um melhor desempenho, tá? Isso é fácil de a gente perceber, porque aqui, olha, o X pode passar uma informação para B, o Y também. E como eles estão dentro da mesma rede, do mesmo componente, né? Pode chegar em B a mesma informação de X e de Y. Então isso é uma informação redundante. Agora aqui o A não, olha, se ele recebe uma informação desse elemento, desse também, essas informações não são redundantes, tá? Então são informações com mais qualidade, não são informações repetidas, porque vieram de fontes diferentes, tá? Então essa que é a ideia. Então o Burt argumenta nessa teoria do buraco estrutural, como resultado é provável que A receba mais informação não redundante de qualquer elemento de sua rede se comparado a B, né? Acho que ficou clara essa ideia, né, do buraco estrutural. Então, para a estrutura da força dos laços fracos, laços fracos tendem a unir clusters de rede através do seu papel estrutural, o que o torna mais vantajoso, como a gente já viu pela teoria do Granovetter. E já na teoria do buraco estrutural, o formato da rede é quem confere vantagens para determinado nó. Os efeitos da estrutura da rede podem explicar a conexão entre estrutura e os resultados obtidos em determinada pesquisa. O pesquisador estará interessado em examinar como a estrutura e os atributos interagem para produzir resultados. Tanto a teoria da força dos laços fracos como do buraco estrutural dependem do modelo implícito de sistema social como uma rede de caminhos que serve como um canal para a informação fluir. Então, em toda a rede tem uma informação fluindo ali, né, entre os nós.
E aí alguns estudiosos estão preocupados com o comprimento desse caminho, porque quanto mais longo o caminho, mais tempo será necessário para atravessar aquela ponte. Nós que estão mais longe do que outros, em média, receberão fluxos mais tarde. Então tem todos esses aspectos aí. Inclusive os autores colocam que existe por trás disso, né, toda uma matemática, né, todo um maquinário matemático para fazer demonstrações desse tipo de coisa, tá, pessoal? Que a gente até não vai entrar também na parte estatística e matemática da coisa aqui nessa apresentação. Então, temos que hipóteses da teoria das redes são testadas em estudos empíricos, que relacionam características da rede observada em um ambiente. E a teoria das redes consiste em analisar como determinada estrutura de rede interage com um determinado processo de fluxo de informações. E a ideia é sempre gerar resultados, né? Seja para uma pessoa ou para a rede como um todo. Então, tem muitos estudos empíricos, inclusive o Granovetter fez um estudo realmente verificando como que as pessoas conseguiram emprego, né? E a maioria realmente era através de amigos dos amigos e não dos amigos mais próximos. Temos também alguns pesquisadores que estavam querendo examinar a rede de poder em uma organização, e aí eles podem usar também essa teoria das redes para analisar o poder, tá, pessoal? Então imagina uma rede aqui que eu tenho esses 3 elementos, e o sujeito aqui na posição B, ele consegue renegociar acordos com A e com C. Então ele está numa posição vantajosa em relação ao A e o C. Por quê? Porque o A ele só consegue negociar com B. Só tem uma ligação. E o C só consegue negociar com B. Então o B tem uma posição de vantagem aqui em relação a A e o C. Por quê? Porque ele tem 2 pontos para poder negociar. Já nessa outra configuração, A, B, C, D e E, B e D estão posicionados com alto poder, ao contrário do A, do C e do E. Tá? Então, essa parte aqui pode até confundir a cabeça um pouquinho, porque da mesma forma o C ele tem as conexões B e D aqui também, né? Mas o autor coloca que os elementos B e D estão numa condição mais favorável, inclusive, do que C. E eles colocam também, né, que estar conectado a alguém fraco faz alguém poderoso, estar conectado a outros poderosos faz com que alguém seja fraco. Acho que é uma frase interessante, dá até para colocar no para-choque de caminhão isso aqui. Achei bem legal. Então assim, pessoal, resumindo a história toda, né? Imagina essa rede A aqui, ó. Eu tenho entre o E, o A, o F e esses 2 carinhas laços fortes, porque eu tenho amigos em comum, né? Então eles têm uma amizade forte, um vínculo emocional. Podem ser pessoas do mesmo departamento que se conversam diariamente, trocam informação. Então o A, ele assume uma posição centralizada aqui na rede, tá? Se ele faz alguma bobagem, ele vai estar suportado pelos colegas aqui, ó, pelo B inclusive, né? Pelo B, pelo E, pelo F, que vão auxiliá-lo a corrigir aquela bobagem que ele fez, tá? Já o B aqui, ó, ele tem um laço fraco com C e um laço fraco com D. Então, é uma relação mais arriscada, né? Porque aqui a única fonte de comunicação entre B e C é essa ponte, tá? E a única fonte de comunicação entre B e D é essa ponte. Por outro lado, o B consegue controlar os fluxos de informação para A, né? Então, se não existisse o B, e esse B está posicionado na fronteira da rede aqui, ó, não está centralizado, a gente entende que o B está numa posição mais vantajosa em relação ao A, justamente porque ele atua como um gatekeeper, né? Ele atua como uma pessoa que vai trazer criatividade, informação, novas ideias, vai dar um gás aqui nessa rede A. Por quê? Porque ele tem laços fracos com outras pessoas, né? Ele consegue obter informações que, se não houvesse esse laço fraco aqui, se não houvesse esse laço nem essa rede aqui, ó, ficaria limitada
ao conhecimento desses elementos somente, né? Então ela ficaria realmente bastante limitada. E os buracos, por que é buraco estrutural? São esses buracos aqui que tem, né, entre as pontes. O buraco que representa uma não ligação entre C e D, por exemplo. Não tem uma ligação aqui, ó, do C com o D, então fica um vazio aqui, fica um buraco. Por isso que o nome é teoria dos buracos estruturais. Os autores colocam também um outro exemplo do E negociando com o A1, A2, A3 e A4. Como temos apenas um E e vários As, podemos esperar que o E tenha um momento de dificuldade para negociar com esse pessoal aqui, que é muita gente, né? Entretanto, isso só seria verdade se o A1 e o A4 trabalhassem juntos, como uma unidade. Por exemplo, no caso de A1 e A4 estarem ligados por laços de solidariedade. Isso é interessante observar também. E os autores colocam o conceito de fusão virtual. Então, nesse caso aqui, se o E está negociando, aqui ele negocia individualmente, né, com cada elemento. Já nessa configuração, ele vai ter negociando com um bloco único. É como se esse A1, A2, A3 e A4 fossem um único nó, né? Então, isso a gente chama de fusão virtual. Então, o A1, A4 agora é um único nó, que pode negociar em condições de igualdade com E. E aqui eles colocam que é o princípio dos sindicatos, da sindicalização. Bem interessante, né? Então, ao mesmo tempo que existe um possível vínculo de troca entre E e o bloco dos sindicalizados aqui, o laço de solidariedade existe entre esse pessoal, né? Então, é esse laço de solidariedade que caracteriza, né, essa unidade, esse nó único. Isso permite que o E, o que ele vai fazer então? Ele vai tentar induzir a competição aqui dentro, ó, vai começar a semear a discórdia, né? Entre o A1, A2, A3 e A4. É a única maneira que ele tem de desestruturar esse bloco de solidariedade aqui. Então essa competição é um outro tipo de laço, né? Então é possível que isso ocorra, tá? E essa competição pode ser mitigada pelo laço de solidariedade. Se esse laço de solidariedade não for tão forte, essa indução da competição aqui dentro pode corromper essa estrutura de solidariedade. Bem legal, né? Alguns autores colocam também que às vezes as redes de uma organização e com outra têm o mesmo formato, então elas são redes isomórficas, né? Os nós são isomórficos quando têm resultados similares. Nesse exemplo cadê o A? A e H são estruturalmente isomórficos, ou seja, têm as mesmas vantagens e desvantagens dentro de cada componente de rede. É interessante também que os autores colocam que essas teorias, elas, como eu comentei, têm um suporte, tem uma construção sociológica, mas um suporte matemático por detrás, né? Tem um maquinário matemático para comprovar, para fazer a demonstração dessas questões. E como resultado é possível usar um maquinário matemático para gerar novas teorias, né? Então a coincidência entre redes sociológicas e redes matemáticas torna mais fácil a geração formal de uma teoria que é expressada matematicamente. Então os autores colocam que esse tipo de teoria vai levando a novas teorias, né? Acho que é uma coisa meio sem fim aqui. E como em grande parte das teorias das ciências sociais, existem dois tipos genéricos de resultados. Então a gente pode obter resultados do tipo escolha, ou choice, que são resultados relacionados a comportamentos, atitudes, crenças, características estruturais internas de um coletivo de atores, como por exemplo organizações. Então esse tipo de resultado do tipo escolha, né, procura explicar quais pares de nós fazem escolhas similares. Mas eu posso ter também um estudo de teoria das redes, onde estou buscando um resultado, um outcome, como se diz, do tipo success. Aí eu vou estar mais interessado em desempenho e recompensas de um nó ou da rede como um todo. Então é mais um aspecto interessante dessa teoria. E aqui uma parte que eu achei um pouco mais complicada do artigo, que ele faz uma relação do que a gente está vendo, teoria das redes, com a pesquisa tradicional, né? E ele coloca aqui 4 elementos: capitalização, contágio, cooperação e convergência, que a gente conseguiu resumir aqui nesse quadro, tá?
que eu consegui entender dessa questão são mais os tipos de redes ou relacionamentos, né? Ou até fluxos que se formam. No caso da capitalização, são redes baseadas em progressões. Então ele dá um exemplo aqui: a posição social na rede fornece recursos. Como exemplo, a teoria dos recursos sociais de Lean. Já a rede com a característica de propagação consiste em fluxos baseados em preferências. No caso aqui ele deu um exemplo de estudos de inovação, onde os nós são concebidos como influentes entre si ao adotar suas características próprias. Já as redes com um mecanismo de cooperação consiste em fluxos baseados em resultados. São as combinações de nós atuando como uma unidade, excluindo outros nós e explorando divisões entre eles. Por exemplo, pesquisas experimentais em redes de trocas. E a convergência consiste em explicações baseadas em vínculos de homogeneidade. Tá? Então essa parte aqui é um pouquinho mais complicada realmente da gente entender, mas são mecanismos de rede comparados com as pesquisas tradicionais. E por fim, pessoal, a gente está finalizando, né? Os autores colocam a questão da endogeneidade. Então eles colocam a seguinte pergunta: se os atores deliberadamente moldam sua rede em torno deles para benefício próprio, podemos afirmar que foi a estrutura da rede que implicou em tal benefício? Então essa é uma questão interessante, né? Destaca-se a importância dos atributos dos nós e fatores contextuais na rede pesquisada. Ocupar uma certa posição estrutural carrega certas potencialidades, mas os resultados reais podem depender de vários fatores adicionais, incluindo a interpretação dos atores. Então eles colocam que tem vários fatores, né? O contexto da rede também, né? Ele pode implicar nos resultados aqui. Então, não necessariamente é só a estrutura da rede que vai conseguir responder aquele benefício que foi conseguido na pesquisa. E temos também a teoria do equilíbrio, que diz que um efeito cascata pode ser produzido pela formação de um laço positivo ou negativo entre dois atores. Então, o que diz a teoria, né? Uma pessoa procura ser congruente com quem ela gosta. Quando ela não é, sente desarmonia e procura inferiorizá-la. Então eles colocam no artigo esse exemplo, né? Então, supondo que o Bill e a Nancy começaram a tretar demais e, desenvolveram um vínculo negativo. Deu ruim, né? Como se diz, divórcio. O que acontece então? De acordo com a teoria do equilíbrio, tem a Sally, que ela é tanto amiga do Bill como a da Nancy. E agora? Ela tem o mesmo tipo de laço com o Bill e com a Nancy, que se separaram. Então tem um forte vínculo positivo com os dois. Então essa teoria do equilíbrio vai dizer o seguinte: Sally, você vai se estressar. E provavelmente você vai se enfraquecer porque você vai ter que escolher. Ou você vai ficar do lado do Bill ou da Nancy. E ela tomando essa decisão pode provocar um efeito cascata nos amigos da Sally, né? Que também podem ser forçados a escolher um dos lados. Então, é isso que diz a teoria do equilíbrio. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Esse é um resumo dos conceitos desses dois artigos. E a gente vai fazer uma dinâmica bem legal para reforçar esses conceitos. Obrigado. Até a próxima aula.